eu quero retomar o tema da confissão, a começar pela introdução do novo catecismo da Igreja Católica, número 1420-21. Escute, pelo sacramento da iniciação cristã. Catequista, ei, você que tem um filho meio rebelde, um marido meio duro do coração que não aceita a confissão, atenção, escuta. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe vida nova de Cristo. Ora, essa vida, olha que consciência maravilhosa, nós a trazemos em vaso de argila. Agora, ela se encontra escondida em Cristo. Enquanto estamos nessa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença, à morte. Atenção, agora vem a parte que eu quero que você preste muita atenção. O Senhor Jesus Cristo, eu estou lendo do Novo Catecismo, 1421. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, Ele que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe saúde do corpo, quis Jesus Cristo que sua igreja continuasse a fazer isto, pela força do Espírito Santo, continuasse sua obra de cura e salvação, também junto dos próprios membros. E esta é a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Ponto. Você percebe que nesse parágrafo tem uma explicação maravilhosa, o porquê confessar? Por quê, Padre? Traduz para nós. Porque Jesus Cristo, o médico dos médicos, que curou, perdoou os pecados, quis que a igreja continuasse, pela força do Espírito Santo, a obra da cura e salvação. E como que a igreja pode realizar isso? Através do sacramento da confissão. Senhor, então curai-nos. Curai-nos, Senhor. Se isso nos faz bem, tomara que você pense assim. Ficou uma pergunta do Ricardo de São José dos Pinhais e começo por ela. Padre, quais são os benefícios da confissão? Ricardo, eu começo respondendo sua pergunta. Os benefícios da confissão, quem nos coloca é Pio XII. Diz ele, a confissão não só perdoa os pecados, mas também dá força para os evitar. Vou repetir. A confissão não só perdoa os pecados, mas dá força para os evitar. Quem confessa com frequência, cai menos vezes. Pio XII coloca assim, o fruto da confissão é conhecimento próprio. Também humildade. Terceiro, pureza de consciência. Quarto, força de vontade. Quinto, direção espiritual. E sexto, sobretudo, aumento da graça. Vou repetir. São 6 pontos apresentados por Pio XII. O ato de confessar-se leva a termos estes frutos. Primeiro, conhecimento próprio. Porque a partir do momento, pensa bem, que você reflete sua vida, faz um bom exame de consciência, você acaba se conhecendo melhor, nas suas qualidades, mas também nas suas fragilidades. E como é importante, a maior dificuldade é alguém admitir que errou. A maior dificuldade é alguém admitir seus erros, sempre o erro dos outros. Então, conhecimento próprio. Segundo, o fruto da humildade. Você fica desconfortável em pensar em se ajoelhar e falar com um padre? Na verdade, é exercitar a humildade.
E lembre-se do texto: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Terceiro fruto, segundo Pio XII, pureza de consciência. Não te faz lembrar das bem-aventuranças? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? Quarto, força de vontade. Acredite, nós temos que treinar nossa força de vontade. Porque da mesma forma que às vezes a gente se sente preguiçoso, não tem aquele dia que você está com aquela preguiça. Também a preguiça espiritual existe. Então é a cura da preguiça espiritual. Quinto, confessar produz o fruto da direção espiritual. Direção, a palavra já diz, né? Todos nós precisamos viver com bússolas. Gente, a gente se perde. Então uma confissão sempre nos coloca nas pegadas de Jesus. E sexto ponto, aumento da graça. E no aumento da graça eu repito a frase que eu disse no início. A confissão não só perdoa os pecados, mas também dá força para os evitar. Quem confessa com frequência, cai menos vezes. E aqui eu quero citar um texto. De um Papa. Sabe de quem? O Papa João 23. Quando tinha 80 anos, João 23. João 23, só para você se localizar, é um Papa que aparece nas fotos, sorridente. Não é o João Paulo I, não. João 23, o que abriu o Concílio Vaticano II. Sorridente, amável. E ele, com 80 anos, escreveu no seu diário particular, que não era para ninguém ler, mas depois se tornou público. Com 80 anos ele disse: durante toda a minha vida, fui sempre fiel à confissão semanal. Escutou? Ei! Quantos anos você não confessa? Quantos? Responda para você bem baixinho e com vergonha. João 23. Com 80 anos, Papa, durante toda a minha vida, fui sempre fiel à confissão semanal. Semanal. Escutou? Alguém me perguntava: padre, papa, bispo confessa? Vou dar um outro exemplo. Paulo VI e João Paulo I confessavam-se toda sexta-feira. Toda a sexta-feira. Filhos, é assim que nós vamos crescendo na graça de Deus. De confissão em confissão. Padre, mas então, como é que eu faço para fazer uma boa confissão? Vamos lá. Para se fazer uma boa confissão, primeiro, um bom e honesto exame de consciência diante de Deus. Primeiro ponto. Um bom e honesto exame de consciência. Aquilo que eu falei. Não adianta você ir na igreja, ficar conversando, ficar trocando bolo, trocando receita, trocando celular, ficar escutando no iPod música sertaneja. Não, se você está na fila da confissão, é fazendo exame de consciência. De preferência com a Bíblia, lendo ou o Êxodo 20, ou as bem-aventuranças, ou a parábola do Pai de Misericórdia, mas rezando. Segundo ponto, anotem ali, que eu não vou falar de novo. Ter arrependimento sincero. Se arrepender mesmo. Estar convencido e arrependido de ter ofendido a Deus e ao próximo. Então, se a pessoa não está arrependida, não adianta confessar? Não adianta. A pessoa não está arrependida de ter mentido? Desculpe usar esse termo. O perdão vai, bate e volta. Porque não tem aderência. É como uma pedra. Ela pode ser porosa. Aqui me foge o nome. Esses dias eu estava estudando dos arqueólogos uma pedra que nada é a mais dura que existe, que foi descoberta. Qualquer coisa que joga nela, ela rechaça. Uma pessoa que não se arrepende, ela se torna dura. Não é que Deus não perdoa, Deus perdoa, mas o perdão bate e volta. Quando a pessoa está arrependida, ela se torna porosa. Ela se torna maleável. Todo mundo sabe que esculpir em pedra sabão é fácil. No mármore, mais difícil.
E há pedras mais difíceis ainda. Então, estar arrependido. Terceiro, ter o firme propósito de não pecar mais. Você tem que ter esse propósito. Eu não vou pecar, padre, mas é mentira, porque eu sei que eu vou. Não. Você pode até pecar por uma contingência, mas não que você queira. Então, quando você vai confessar, você vai no desejo, eu não quero mais pecar. Se você cair, não era o que você queria, caiu por uma contingência. Mas você fez o propósito de mudar de vida. Quarto, confessar com o padre. Só cito aqui João 20, 22, 23. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou o texto Mateus 18, 18. Jesus soprou o Espírito Santo e disse: em verdade eu vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu. Tudo que desligares será desligado no céu. Quinto ponto para uma boa confissão: cumprir a penitência que o padre indicar. São esses os 5 pontos. A confissão comunitária é válida para quem confessa todo ano? Rosimar de Maringá. A orientação que nós temos como sacerdotes, e eu digo como sacerdotes e como pároco. Pároco quer dizer responsável de uma paróquia. Que favoreça o povo, de tal forma que não seja preciso confissão comunitária. Que em consciência, no planejamento pastoral da Quaresma, da Semana Santa, e mesmo durante todo o ano haja confissão para o povo. Por exemplo, que antes da Semana Santa haja preparação. Que durante a semana se disponibilize confissão. A confissão comunitária, ela é só para casos extremos. Caso extremo não significa festa de padroeiro. Caso extremo não justifica por Semana Santa. Mas isso, o padre sabe que para fazer a confissão comunitária tem que pedir autorização ao bispo. E por via de regra, isso é fato. Se num ano, veja, é que eu estou partindo do princípio errado, né, até, porque uma vez por ano você vai pensar, não, você viu que eu falei que o Papa Paulo VI, João Paulo I, confessava toda sexta-feira. Com 80 anos, João 23, eu fui fiel à confissão semanal. Agora alguém me fala que toma banho da misericórdia de Deus uma vez por ano. Que sujeira. Mas tudo bem. Vamos dizer que se numa vez você vai na confissão comunitária, a próxima não pode ser, tem que ser auricular. Auricular é no confessionário ou, como em algumas paróquias não tem mais confessionário, é numa mesa frente a frente. Há quem prefere de um jeito, há quem prefere do outro. Mas seja o que for, é essa confissão individual, que na teologia nós chamamos de auricular. Padre, queria saber se posso comungar se cometer o mesmo pecado após ter confessado. Exemplo: ter relação sexual sem ser casado. Eu posso comungar? Filha, lembra que eu falei que um dos pontos da confissão é ter desejo de mudar de vida? Por exemplo, você não é casada, é namorado, noivo, tem relação sexual, tem que confessar. Ô padre, mas assim ninguém comunga. Gente, não sou eu que inventei as coisas. E quando confessar, ter o desejo, não, eu vou ter um casamento casto, eu vou ter um casamento santo, eu vou ter um namoro santo, desculpa. Um namoro. Vamos nos respeitar, mas vamos esperar a relação sexual para depois do casamento. Aí você vai me dizer, mas ele não aceita. Eu respeito. Se ele não aceita agora, depois do casamento, ele vai respeitar o quê? Se você não já começa nessa desconfiança. Segundo, por isso que uma pessoa que está em segundas núpcias não pode comungar, porque não pode confessar. Por quê? Porque parte-se do princípio de que ela não está arrependida. E eu não estou dizendo que tem que se arrepender. Eu estou dizendo que a pessoa que está em segunda núpcia está feliz. Ela não vê matéria de pecado. A palavra de Deus vê. Então, mas sobre isso eu falarei outro dia. Eu estou fugindo desse tema porque eu quero dedicar com especialistas no assunto, com partilhas de vida, um programa diferente. Eu não quero entrar agora no negativo dessa situação. Só respondendo tua pergunta.
O pessoal não mandou muito de que local. Sou casada com um homem que não é da minha religião. Gostaria de saber se eu, confessando, poderia comungar. Filha, casada como? Porque se você é casada, você podia ter casado na igreja. Mas, padre, ele não é da minha religião. Filha de Deus, você que me mandou esse torpedo, se trata de casamento misto. Por exemplo, recentemente, casamento de católico com espírita. É casamento misto, pede-se licença. Posso casar? Eu sou católico. Casar com luterano? Pode, desde que peça licença. Então, filha, teu marido pode não ser da tua religião, mas nem por isso você deixe de casar na igreja, simplesmente pedindo a licença do bispo, é o bispo que dá licença através do seu chanceler, de fazer um casamento misto. A Miriam de Curitiba, quando confessamos e não contamos um pecado, mas lembramos dele, ele é perdoado? Não, Miriam, não. Eu expliquei que um dos pontos, são 5, lembra? Para a confissão, um deles é confessar ao padre de forma objetiva e tudo. Então, se você, é melhor não ir. Se você lembra, eu tenho vergonha, padre, o padre vai me conhecer. Está na gradinha, mas ele me conhece porque é da minha paróquia. Daí que a gente diz, e em consciência, procure um padre diferente. Um padre que não a conhece. Se isso for um problema para você. Por quê? Porque lembra que eu falei que um dos frutos da confissão de Pio XII é humildade? Que tal exercitar? E o que o padre vai poder fazer sabendo que você cometeu esse pecado? Você acha que ele não é pai misericordioso o suficiente de entender? Ou humano o suficiente para saber que todos, sem exceção, estamos sujeitos à queda? Talvez esteja ali um pedido de você exercitar a humildade. Mas se é difícil para você, talvez você seja uma liderança, procure uma outra paróquia, um outro sacerdote. Mas eu só quero dizer para vocês, deixa eu contar algo que talvez vocês não saibam. Eu me confesso. Eu tenho meu confessor relativamente fixo, que não é o meu diretor espiritual, é meu confessor, só vou para confessar. Aí eu não preciso dizer toda vez que sou padre. Mas se eu mudo de confessor, eu viajo, procuro uma paróquia para confessar, um padre tem que começar a confissão dizendo, eu sou padre. Só para você saber que, de fato, o objetivo é um exercício da humildade. Não consigo confessar. Parei de comungar. Gostaria de comungar, mas não sei confessar. Gostei. O que faço? Filha, ou filho, não sei. Eu já te disse os passos de fazer uma boa confissão. Os passos, os 5 elementos. Já expliquei, acho que já falei várias vezes, cheguei a ditar. Então, não espere a vontade, não seja uma pessoa só emotiva. No sentido, eu não sinto vontade, eu não vou. Pera lá. Tem um princípio, não tem? Geralmente, os remédios não são saborosos, mas curam. Não vá só pelo sabor. Remédio às vezes é amargo. Remédio tem um gosto ruim, tanto que eles na cápsula, eles põem uma corzinha, mas é para enganar o paladar. Mas cura. Então, mesmo você não tendo vontade, vai, confesse. Acredite, você não vai se arrepender. Perguntas que estão aqui. Por que depois da gente confessa ainda tem uma oração de penitência? Já fomos absolvidos. Pergunta de Elias Tibicanga, de Guaraqueçaba. Elias, boa pergunta. É o 5º ponto, é cumprir a penitência que o padre passa. Ou eu chamo de momento de satisfação. Não é, padre? É. Por isso, a pessoa vem confessar, por isso a penitência. Inclusive tem uma pergunta aqui que eu quero responder, uma pessoa que foi e o padre não deu penitência. Bom, mas Elias, deixa eu primeiro responder para Elias. A penitência é assim. Quando nós, por exemplo, vou usar um exemplo. Você falou mal de uma pessoa. Eu me arrependi de ter falado mal. Vai, confessa. Tá, Deus perdoa
o teu arrependimento, perdoa. Mas e o estrago que você fez na vida da pessoa? Quem vai reparar? Então, se o confessor for bem informado, o que ele vai dizer? Olha, tua penitência, se você me pegar no confessionário, você pode ter certeza que você vai receber essa penitência. Você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas a tua penitência vai ser você ir diante de cada pessoa que você falou mal de fulano, se retratar. Então é satisfação. É consertar o erro cometido. É verdade que há coisas que não dá para consertar. Por exemplo, aborto. Você se arrepende. Mas e a vida que você tolheu? Então aí que tem que existir purgatório. É aí que existe o purgatório, que nós não conseguimos purgar aqui. Claro que na matéria de penitência, na relação ao aborto, geralmente, só para te orientar, Elias, a minha penitência é: eu nunca estipulo se é 1 litro de leite ou se é uma cesta básica. Cada um sabe a sua posse. Geralmente as minhas penitências, se eu vejo arrependimento, é você chegar e dizer: escuta, você pode quanto? Padre, eu não posso nada, eu não tenho dinheiro. Então você vai doar uma tarde na semana ou uma tarde no domingo por mês para brincar com as crianças numa creche, num orfanato. Então você está tentando reparar um mal cometido. Entendeu, Elias? Espero que tenha entendido. Então, a penitência é importante. A penitência, ela é reparadora. Ela provoca satisfação. Uma filha de Deus de Minas Gerais. Como devemos contar ao Padre nosso pecado, já que às vezes nosso pecado pode fazer o Padre cair na tentação ou tentar o Padre? Bom, filha de Deus, entendi sua pergunta. Primeiro, quando vai confessar, lembre-se, existe roupa para praia, existe roupa para a igreja. Acho que a gente tem que ter a devida medida ali. Tem roupa para cada situação. Então, vá na medida certa. Segundo, você vai contar um pecado, como que você fala o pecado? Você não precisa entrar em detalhes. Você conta objetivamente. Por exemplo, cometi o ato da masturbação. Credo, Padre. Ué, filha de Deus, você vai falar o quê? Que pecado que você acha que é tão cabeludo que um padre não sabe? A questão é: você tem a intenção de seduzir o padre? É outra conversa. Pode-se dizer tudo, porque o padre, primeiro, se na hora da confissão ele se valer do ato da confissão e fizer qualquer assédio, ipso fato, ele está excomungado. Ipso fato, na hora. Se ele contar qualquer coisa, sair do confessionário, comentar ou agir pela confissão, a tal ponto que, se, por exemplo, já me aconteceu, eu tinha um sermão preparado, e isso devo ao padre Penal, ao meu professor de teologia, ao meu diretor espiritual, padre Artigas. Um dia eu estava com o sermão preparado, eu fui atender confissão antes, e a pessoa contou um pecado. E aquele pecado na confissão era exatamente a matéria da minha homilia. Gente, mas deu um reboliço na minha cabeça, porque eu não podia fazer o sermão. Porque eu podia deixar entender ao penitente de que eu estava tornando público. Então eu tive que mudar o sermão, e não tinha muito como mudar, porque a exegese levava tudo. Eu mudei o tema, ficou sem pé, sem cabeça. Mas só para dizer a seriedade de uma confissão, nem sob tortura. Espero ter respondido, filho. Veja lá, foi Jesus quem disse, tem algum texto na Bíblia, que quem num segundo relacionamento não pode confessar ou comungar? Cleusa, de Curitiba. Cleusa, Jesus foi muito claro em Mateus 5, sobre quem alargar o seu matrimônio e ficar com uma outra pessoa, homem ou mulher, comete adultério. Não há arrependimento. Padre, eu fui confessar e o padre não me deu nenhuma penitência. Olha que o meu pecado era gravíssimo. Filha, só vou dizer a cidade, São Jorge do Patrocínio, não vou dizer o primeiro nome. Filha, pode ser por um ato falho do padre, esqueceu. Então aí a culpa não é sua. Não recai sobre você. Eclésia supla.
A igreja supre a fragilidade. Porém, se você não se sente perdoada, você pode voltar ao padre e pedir uma penitência. Mas eu volto a te dizer, o perdão foi dado. Ele deve ter esquecido de dar a penitência. Nem sempre os padres são tão severos na penitência. Eu falei o ideal, porque entre o ideal e o real existe o bom senso. Eu agora vou responder a pergunta que ficou no ar, ainda bem que a equipe me lembrou sobre o que é pecado venial, pecado mortal. E depois eu quero dar algumas dicas e terminar com o Salmo 50. Pecados graves e pecados leves, nós na teologia chamamos mortais e veniais. O que são pecados graves, mortais? São ofensas graves cometidas contra Deus ou contra o próximo. São pecados que apagam a caridade no coração do homem, desviam o homem de Deus. Quem morre em pecado grave, mortal, sem arrependimento, tem a morte eterna. E esse texto é carta 1 João 5,16. Eu repito, primeira carta de São João 5,16, quando está escrito: há pecado que leva à morte. Aí, a partir do texto 1 João 5,16, você poderia me perguntar: quais são os pecados que levam à morte? Um pecado que ofende gravemente a Deus e ao próximo. Mas o que é esse grave? Por exemplo, a igreja é clara: assassinato, aborto provocado, de alguma forma, destruir gravemente, injustamente a reputação do próximo. Ninguém vê, mas é um pecado grave. Difamação, perjúrio, levantar falso testemunho, de modo geral, é pecado grave. Os 10 mandamentos. O que fere os 10 mandamentos, geralmente é pecado grave. Na sua maioria. Então, o que é pecado leve? São ofensas leves. São ofensas que não chegam a destruir a amizade entre Deus e o homem. O texto, de novo, 1 João 5,17. Um versículo a mais. No 1 João 5,16, há pecado que leva à morte. 1 João 5,17, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Marcou 1 João 5,16, 1 João 5,17. Como saber se o pecado é grave ou não? Para que haja pecado mortal, pecado grave, é necessário, primeiro, conhecimento. Isso é, a pessoa saber, estar informada que o pecado que vai praticar é pecado. Segundo, consentimento. Ou seja, a pessoa tem tempo de refletir, escolher e, mesmo sabendo, comete o pecado. Terceiro, ter liberdade plena. Isso é Santo Agostinho. Significa que ele comete o pecado sendo livre. Não há condicionamento, não há frustração, não há compensação. Daí que Santo Agostinho vai dizer que é muito difícil cometer um pecado mortal. Mas não quer dizer que não cometamos. Porque lembre-se, nós somos conscientes, hein? A chicotada em mim vai ser muito maior e mais intensa do que de quem não sabe. Depois da liberdade, o tema matéria. Significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave ao mandamento de Deus e da igreja. Lembra que eu falei? O pecado grave é aquele que fere o mandamento. São 4 condições que você pode analisar se o teu pecado é grave ou não. Quais, padre? Primeiro, você ter consciência do que está fazendo. Eu sei que é pecado. E fiz. Segundo, eu tive tempo para refletir, não agi por impulso. Eu pensei, eu maquinei, mas eu fiz. Terceiro, tive liberdade, tive escolha. Podia ter optado diferente, mas me deixei levar por condicionamentos. E o outro, a matéria. O que eu fiz fere o mandamento da lei de Deus? Filhos e filhas, espero ter ajudado no Fé e Debate. Estamos chegando ao final, que pena, né? Eu gosto de... Desculpa de não ter aberto as linhas, viu? Mas eu acho que rendeu. Eu queria terminar esse tema
Terminar não, porque não se esgota. Na verdade, é dar para você um pouco mais de consciência, que você tem alcance, mas tão perto de você, a cura de tantos males. Quero concluir este momento rezando com você uns versículos e meditando o Salmo 50. Tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga a minha culpa. Confesse, nunca é tarde. Que Deus abençoe. Evangelizar é preciso!